Olá, tudo bem, quinto ano? Nós estamos hoje aqui perguntando para você se você sabe se localizar. Se alguém perguntar para você assim, onde você mora? Será que você conseguiria identificar localizando pelas ruas ou por algum ponto em que você mora? Será que a gente consegue falar assim, moro na rua Brasil, esquina com a Paraná, sentido centro, bairro? Será que com essas coordenadas você consegue chegar lá? Com certeza, porque nós temos identificações no mapa para que a gente faça isso, né? E nós hoje falaremos sobre coordenadas geográficas. Vamos ver como são as coordenadas geográficas? Olha só, as coordenadas geográficas, e a prof trouxe um globo terrestre hoje para E hoje a prof trouxe para vocês verem um globo terrestre, tá vendo? Olha só que legal! Você tem um desse em casa? Não tem problema, não precisa, tá? Você está olhando então na sua apostila que nós temos ali os mapas, mas também você pode entrar na internet e procurar um mapa mesmo, um planisfério, né? Não precisa ser um globo, pode ser aquele mapa planinho. E nós vamos ver uma curiosidade aqui. Não sei se você já parou para olhar, mas nós temos então as coordenadas e nós temos então linhas. Nós temos linhas aqui na horizontal, são linhas horizontais, e nós temos linhas na vertical. E nós já veremos como são chamadas essas linhas aí. Vamos ver então? Nós vamos ver então que existe umas determinadas linhas no nosso globo terrestre que ela é bem conhecida e bem marcante por identificar certas posições. Por exemplo, veja essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a chamada linha do Equador, tá vendo? Ela circunda todo o globo terrestre, olha só, todo o globo terrestre. E olha que legal, ela passa aqui, ó, aqui lá no extremo norte do Brasil, tá vendo? Passa aqui no Brasil. Essa linha, ela fica bem centralizada no globo terrestre. Aqui, ó, bem no meinho, tá vendo? Bem na cinturinha aqui, ó, ela fica então passando aqui. Juntamente com ela, acompanhando essas linhas aqui, existem mais 90 linhas aqui que elas estão paralelas aqui à linha do Equador, tá certo? Então, essas linhas aqui nas horizontais e algumas têm até nome. Vamos ver uma que tem um nome aqui, ó. Ó, uma que é paralela à linha do Equador, que é essa daqui, passando aqui em cima no extremo norte do Brasil. Tem uma chamada aqui Trópico de Capricórnio. Olha que legal! Então são 90 linhas paralelas à linha do Equador, que nós já veremos como é que é o nome. Então, essa principal linha aqui, que é a linha do Equador, ela serve para dividir então os polos, né? Nós temos então o polo norte e o polo sul, que é onde nós já vimos no nosso trabalhinho, não é mesmo? Que a gente pôde montar. Olha só, os gominhos que você fez lá são essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Olha só, todas essas linhas aqui são aqueles gominhos que você recortou lá para poder montar. E então, ela divide essa linha, né, do Equador, ela divide entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, a parte gelada lá de cima e a parte gelada aqui de baixo. Porém, aqui no meio nós temos um lugar bem quentinho, né, bem tropical, né, que é onde está localizado então também parte do nosso país. Assim como nós vimos então as linhas paralelas que são juntamente com a linha do Equador, nós temos agora as linhas verticais. E essas linhas verticais nós chamamos de meridianos, sabe? Temos também muitas linhas aqui. E uma das principais, o principal meridiano que nós temos no nosso globo terrestre é o meridiano de Greenwich. E ele passa bem aqui, na região aqui então da Espanha, seguindo aqui e corta todo ele. E nós então dividimos, assim como nós dividimos a linha do Equador entre norte e sul, agora nós dividimos então a parte ocidental e a parte oriental, tá certo? Então vai ter essa divisão aqui. Nós teremos então o Greenwich, que é a linha principal vertical, que é o meridiano. Então assim, como o endereço da sua casa, nós também podemos nos localizar a partir das linhas que nós encontramos no nosso globo.
Nós vemos que aqui na linha, nós temos então a linha do Equador e temos também o meridiano. E nós vamos perceber aqui que nós temos a localização. Você está vendo aqui, ó, nós temos 0 graus, aqui, 0 grau. E nós podemos contar esse 0 grau a partir do leste ou então do oeste. Veja que essas linhas, elas têm 15 graus de deslocamento. Então, você pode se localizar. Na hora que você for localizar no mapa, você pode falar 15 graus a leste. E você vai então ver que no sentido então oriental, lembra? China, Oriente e tal, para lá. Então, no sentido 15 graus, 30 graus a leste. Ou então 30 graus a leste. Então, a oeste, desculpa, a oeste. Então, nós vamos poder se localizar a partir do meridiano de Greenwich. Nós vamos então localizar aonde está o endereço que você quer no seu mapa, para leste, para oeste, para o sul ou para o norte, tá certo? Nós vamos ver então que nós temos dois termos. Temos latitude e longitude. Como é que eu posso diferenciar isso daí? Então, eu vejo que a latitude é em relação à linha do Equador. Elas são paralelas à linha do Equador. E elas são medidas aqui, ó, a cada 10 graus, tá bom? Então, nós temos aqui 0 grau, nós temos 10, 20, 30, 40 e assim por diante. É norte e sul. Já a longitude está referente ao meridiano, no caso, de Greenwich. Então, são linhas então que estão no sentido de longitude. Olha, latitude é a linha do Equador. Latitude, tá? Está na horizontal. Agora, longitude está na vertical. Então, longitude também terá a sua medida em graus também, tá? Greenwich aqui. Nós temos aqui então o Greenwich. Então começa com 0 e agora é de 15 em 15, tá? Sentido leste e sentido oeste, ou seja, oriental e ocidental, tá certo? Então, latitude em relação à linha do Equador. Elas estão então no sentido horizontal, latitude. Agora, longitude está no sentido do vertical, sentido do meridiano de Greenwich, tá certo? Até mais então. Observe agora aqui no seu livro que nós temos uma atividade que está falando para você observar nesse mapa mundi aqui os locais identificados por letras e identifique a tabela também, o endereço de latitude e de longitude de cada um deles. Então, você vai colocar um X na localização deles, né, em relação aos pontos cardeais, norte e sul para o Equador e leste e oeste para o mediano de Greenwich. Então, nós vamos ver que nós temos uma tabelinha em que você vai colocar e tem alguns pontos de A até H que estão espalhados em seu mapa, tá certo? E nós vamos identificar então o número da latitude, né? Se é norte ou sul, e nós também temos o número da longitude em relação a leste ou então a oeste. E nós vamos identificar então no mapa. Está falando ali do primeiro ponto então. O primeiro ponto está aqui, é a letra A. E a letra A está perguntando o número da latitude. E você já viu que a latitude é em relação ao quê? A linha do Equador. Latitude, linha do Equador. Está perguntando se a latitude da letra A, tá? Nós vamos identificar então, olha, letra A, latitude aonde? Aqui, ó. Quantos graus? 45 graus. Ele está a norte ou está a sul? Está ao norte. Então, você vai colocar um X se é norte ou se é sul e você vai colocar o número, tá certo? Então, letra A está 45 graus, porque a latitude dele é 45 graus em relação à linha do Equador, tá certo? E está ao norte, porque é na parte de cima, tá? E vamos ver a letra A agora no sentido da número da longitude. Lembra? Longitude. Estamos aqui no Greenwich, tá certo? No meridiano. Vamos ver a relação do meridiano então. Olha só, acompanha aqui. Olha lá.
75 graus. Então, letra A, 75 graus. Ele está a leste ou está a oeste? Você pode verificar aqui embaixo que ele não está ao leste, ele está ao oeste. Então, você vai marcar o X e assim sucessivamente. Você vai identificar, então, letra B, letra C, letra D, G, H, tá certo? Então, você vai verificar primeiro a latitude em relação à linha do Equador, em relação ao meridiano de Greenwich. Você vai identificar se está ao norte, se está ao sul, se está a leste e se está ao oeste, tá certo? Bom exercício para você e que você consiga identificar direitinho em seu mapa, tá bom? Até